Quando falamos em cobras, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Perigo? Picada? Veneno? Bom, a maioria das pessoas sabem que o veneno das cobras pode ser letal ou causar sérios danos nos seres humanos, né? Por isso elas são bem perigosas. Mas você já parou pra pensar o que aconteceria se uma cobra picasse ela mesma? O que aconteceria se uma cobra provasse do seu próprio veneno? Será que ela é imune ao próprio veneno? Tem algum sistema de defesa? Ou será que ela também bateria as botas? A cobra, então, nesse caso, sofreria as mesmas consequências que os seres humanos? Bom, é sobre isso que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. O que acontece se uma cobra morder ela mesma? Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela um pouquinho aí, ó. Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva, é de graça, não custa nada. E como de costume, é claro, eu vou deixar logo o seu joinha. Yeah! Ó, soco de joinha aí pra você deixar o joinha aqui embaixo, demorou? E agora então, bora pro vídeo Puxa as Cobras. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Anaconda Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Veneno Molo. Todos os anos acontecem mais de 2 milhões de acidentes envolvendo seres humanos e cobras venenosas. E nesses milhões de casos, mais de 100 mil não sobrevivem. E o veneno dessas cobras nada mais é do que uma secreção produzida nas glândulas salivares da cobra. E o seu principal componente é a proteína. E são essas proteínas tóxicas que causam problemas quando o veneno é injetado no nosso corpo. Bom, mas se esse veneno então for injetado no próprio corpo da cobra, será que aconteceria alguma coisa com ela? Se um dia uma cobra acabar se confundindo e morder a si própria, será que o veneno dela pode acabar a matando? E outra coisa, já que o veneno é produzido na boca das cobras, será que por algum engano ela pode acabar engolindo esse veneno sem querer? E se isso acontecesse, o que isso poderia causar com a cobra? Bom, chega de enrolação e vamos descobrir. Atacando a si mesma. Bom, não é algo muito comum vermos cobras atacar ela mesma. Mas mesmo assim, isso pode acontecer. Exemplo disso são aquelas fotos e vídeos que mostram cobras mordendo a própria cauda, formando um círculo. Tanto é que esse feito, da cobra morder ela mesma e gerar um círculo, acabou inspirando na criação de um símbolo místico, o Ouroboro. No símbolo, que é justamente uma cobra ou um dragão mordendo o próprio rabo, simboliza algo eterno, uma autorrenovação. Porém, galera, na vida real, quando a cobra morde o próprio rabo, isso acontece por um outro motivo. Não tem nada a ver com eternidade ou autorrenovação. As cobras são animais de sangue frio e não são capazes de regular a temperatura do seu corpo. Em outras palavras, elas precisam de alguma coisa, alguma fonte externa de calor para aquecer ela mesma, como por exemplo o sol na natureza ou uma lâmpada em cativeiro. Mas se o ambiente ficar muito quente, elas também não são capazes de suar para abaixar sua temperatura. Então por isso que elas vão se esconder em um lugar fresco, para assim manter seu corpo bem, já que elas não fazem esse equilíbrio de temperatura. O problema é quando as cobras não encontram esse lugar fresco para poder abaixar a temperatura. E aí, por causa do calor em excesso, as cobras acabam ficando piradinhas, podemos dizer assim. É que nem nós, seres humanos, fica no calor, você fica meio confuso, mano. Meio mole, não entende muito do que tá acontecendo. E então, com esse calor, elas podem ficar confusas ou desorientadas. E além disso, elas também podem ficar com o metabolismo muito acelerado, o que causa uma falsa sensação de fome na cobra. E ela fica na vontade de comer a primeira coisa que aparece pela frente. E aí, por conta disso, então, como ela vai atacar a primeira coisa que ela vê na sua frente, se por algum motivo ela ver o próprio rabo se mexendo, pei, já era. Ela pode acabar atacando a si mesma. Outra coisa que pode fazer uma cobra atacar a si mesma é quando ela tem algum problema de visão. E aí, no caso, isso pode acabar confundindo a cobra. Ela acha que tem algum bicho ali perto dela, mas no caso é o próprio rabo e ela vai lá e morde. Beleza, então, vocês entenderam. Então vamos supor que isso um dia aconteça. Ou a cobra fique com a sua temperatura desregulada e aí fica meio confusa, com fome, e aí ataca a primeira presa que vê pela frente. Ou também no caso de uma cobra com problemas de visão, que acaba confundindo a sua cauda com uma presa. Então beleza, vamos supor então que de alguma forma ou outra isso aconteça. A cobra acaba se mordendo. E aí ela injeta sem querer o seu veneno nela mesma. O que será que vai acontecer? Bom, galera, provavelmente não aconteceria nada. Eu acho que ela ia se assustar. Ai, tô me mordendo. Mas ia passar por isso aí mesmo. Nesse caso, não aconteceria nada com a cobra, porque elas são meio que imunes ao próprio veneno. É óbvio, né? Tá dentro do corpo dela. Porque para e pensa, se a cobra já possui esse veneno dentro do corpo dela, teoricamente esse veneno não deveria fazer nenhum mal ao seu corpo. É que nem nós, seres humanos, que também temos substâncias químicas dentro do nosso corpo. E mesmo assim, nós continuamos bem, vivendo tranquilamente com essas substâncias dentro. Como, por exemplo, o ácido clorídrico, que está dentro de nós e não nos mata. Ele é um ácido produzido no estômago para ajudar na digestão dos alimentos.
Outro exemplo também é o nosso pâncreas, que produz um coquetel mortal de enzimas. Porém, nada de ruim acontece com o nosso corpo, pois nós já nascemos preparados para isso. Como, por exemplo, enzimas que nos protegem, ou nossos órgãos são protegidos para não vazar ou corroer outras coisas. Ou seja, mesmo tendo ácidos ou substâncias perigosas em nosso corpo, nós já nascemos pré-configurados e preparados para isso. E os cientistas acreditam que com as cobras acontece a mesma coisa. Como se o corpo dela já estivesse preparado para esse veneno. Além disso, alguns cientistas já encontraram algumas cobras que possuíam algum tipo de antiveneno dentro delas, que seriam anticorpos contra suas próprias toxinas. Se pá, muito antigamente alguma cobra se mordeu ou foi picada por cobra, e aí com o passar dos tempos elas evoluíram criando anticorpos, antivenenos, para que as toxinas delas não seriam letais a elas mesmas. Por isso que também, em caso de picada de cobra, muitas vezes as pessoas precisam da cobra em si. Para poder fazer tirar o antídoto, tirar o antiveneno dela. E é por isso então, galera, que o sistema imunológico das cobras também acaba produzindo anticorpos para o seu próprio veneno. Sendo assim, galera, nada acontece se uma cobra morder ela mesma, já que os anticorpos bloqueiam a ação do veneno e por elas também já estarem com essa substância dentro delas. Porém, galera, tudo isso que contamos ainda é algo que vem sendo estudado, não é totalmente confirmado. Pois algumas cobras são assim e outras não. Nem todas possuem anticorpos. Mas mesmo assim, elas acabam resistindo ao próprio veneno. Um exemplo disso foi que em 2013, 2 pesquisadores britânicos fizeram uma investigação bem precisa sobre esse assunto. Isso porque eles encontraram um possível caso de cobra venenosa que mordeu ela mesma e acabou morrendo. Essa serpente em especial era uma víbora egípcia, uma cobra venenosa presente no nordeste da África e também da Península Arábica. Eles estavam lá estudando a cobra e tal, e aí que eles perceberam que um dos 13 ovos que eles estavam estudando não saiu nenhuma cobrinha, ele não se abriu. Foi aí então que eles abriram para ver o que tinha acontecido. E ao abrir o ovinho, eles se depararam com a serpente morta, já quase totalmente desenvolvida. E o mais estranho de tudo é que a cobra estava com a mandíbula presa na sua própria cauda. Eles não sabem ao certo se aquela cobrinha se mordeu ou não. Parecia que tinha mordido, porque a boca dela estava bem próxima da cauda. E então eles levantaram a possibilidade dela ter se mordido e se envenenado, causando assim sua própria morte. Mas a gente não disse que as cobras eram imunes ao próprio veneno? Por que isso aconteceu? Bom, como já falamos, não se sabe ao certo se ela realmente se mordeu ou não, isso não foi confirmado. Mas o que se sabe é que a cobra era muito novinha. Ainda estava no ovo, E pode ser que ela não tenha desenvolvido esses anticorpos para proteger ela do próprio veneno. Ou que no caso nem foi o próprio veneno que acabou tirando a sua vida. Pode ter sido um outro motivo. Então por isso, galera, existe ainda uma certa dúvida se todas as cobras do mundo são realmente imunes ao próprio veneno. Pode ter umas que sim, pode ter outras que não, galera. Existem muitas espécies de cobras por aí, precisa fazer um teste com cada uma. E ainda assim, galera, é um assunto bastante interessante que precisa de muito estudo para ser confirmado. Até então temos uma resposta, mas não vale para todas as cobras. E agora então vamos fazer uma outra pergunta. A gente já aprendeu que a maioria das cobras, elas conseguem sobreviver ao seu próprio veneno, beleza. E agora, se uma cobra picar uma outra cobra, o que acontece? Se uma cascavel picar uma outra cascavel, duas cobras da mesma espécie, não acontece absolutamente nada. Isso porque, no mesmo raciocínio dos anticorpos, o corpo da cascavel já está preparado para o veneno da cascavel. Então, mesmo que seja o próprio veneno ou o veneno de uma outra cobra, a cascavel é imune ao veneno da cascavel. Mas no caso de duas cobras diferentes se morderem, já é outra história. Vence quem é mais forte. No caso, quem tem um veneno mais forte, Numa batalha entre duas espécies diferentes, uma delas acaba morrendo. Ou, dependendo da briga, se as duas conseguirem se morder, as duas vão pro beleléu. Um exemplo disso na natureza é a cobra coral, que tem um veneno extremamente letal para outras cobras. Para qualquer bicho, Porém, galera, existem cobras que são imunes a outros venenos de outras cobras, como por exemplo a mussarana. A mussarana é uma cobra que possui veneno, mas que no caso é inofensivo para os seres humanos. E essa cobra, no caso, se alimenta de outras cobras que possuem veneno. Ou seja, ela come jararaca, cascavel, cobras que têm muito veneno, mas não acontece nada com seu corpo. Temperinho, tempero, gostosinho. Um azedinho aqui, E também existem casos de cobras canibais, que comem as cobras da mesma espécie, mesmo sendo venenosas. E assim também, nesse caso, nada acontece com essas cobras, porque senão ela também não seria uma cobra canibal, Ela ia comer e morreu. Morreu. Ei, olha lá, o meu tio morreu comendo as cobras. Ei, galerinha, vamos deixar de comer essas cobras, Que assunto bugado, Mas só pra gente então fechar, a maioria das cobras, se elas morderem elas mesmas, não vai dar em nada, porque elas são bichos casca grossas, têm esse veneno dentro delas e já são imunes ao próprio veneno. Mas existem tantas cobras no mundo que
nem todas são assim e acabam não tendo imunidade ao veneno de cobras. Tem também cobras que podem ser picadas pela mesma espécie e aí no caso nada acontece, porque ela já está preparada para o veneno daquela espécie. E se uma cobra for atacada por uma cobra de uma outra espécie, ou seja, dois venenos distintos, perde aquela que for mordida primeiro. Se os dois forem mordidos, aí não sei. Depende, né? Vai que aquela outra tem imunidade contra o outro veneno da outra. Depende. Nossa, depende das cobras. Depende das a cobras. Cobra é mais braba, mano. Se a cobra tem um veneno forte, já é acostumada a comer cobra, ou seja, ela já tem uma imunidade contra o veneno das cobras, essa ganha. Vocês estão entendendo? Acho que entendeu, né? Bom, vocês viram que as cobras são muito loucas, né, galera? E a maioria das cobras, então, não todas, estão preparadas para o veneno que elas carregam. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Um vídeo de animais que vocês tanto gostam. E um vídeo também bastante interessante. Você já tinha parado para pensar nisso, né? O que acontece com a cobra se ela morder ela mesma? Bom, se você pensou em mais um assunto tipo esse, aproveita e deixa aqui nos comentários, tá bom? O que acontece se eu ficar 5 dias sem dormir? O que acontece se eu não cortar meu cabelo? O que acontece se a corcunda do dromedário secar? Sei lá, o que acontece se eu não cortar as unhas da minha mão? O que acontece se eu não tomar banho? Deixa aí nos comentários, tá ligado? Pode... explore aí o seu pensamento. Bom, galera, então, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like se gostou. Deixa o seu like, clica aqui embaixo, eu vou contar até 3, e aí você vai deixar o like se não deixou até agora. 1, 2, 3. Não deixou o like? Não tem problema, pode deixar ainda depois. Depois, né? No outro vídeo você pode dar também. Se inscreva no canal se não é inscrito e siga a gente nas redes sociais, estão aqui na tela. Se tiver alguma sugestão, né, o que acontece, não sei o quê, pode mandar lá nas redes sociais que eu vou estar de olho, demorou? Bom, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por compartilhar esse tempo conosco. Veja outros vídeos do canal, tem vários, com certeza tem algum que você ainda não assistiu. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Amanhã, como é que fala em italiano? Aguarde um que vai sair amanhã. Ou aspetta il video che uscirà domani. Tirado? Uscirà. Uscirà? Uscirà. É o que? É chinês, rapaz? É isso então, galera. Nós vamos ficando por aqui. Te vejo amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu.